Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma resenha Vida Energy. E hoje é carnaval. Só que não, a gente estava aqui nos nossos bastidores falando que a gente viveu para ver o Brasil sem carnaval. E imagine Beth, que está em Salvador sem carnaval. Sem carnaval e sem futebol, Fabiana, porque agora as partidas são todas online. Já pensou? Eu estava lá em Portugal, fui à casa de uma amiga, Verdade. que estava o marido e o filho sentados no sofá assistindo o futebol. E aí ela botou a mesa para jantar e todo mundo levantou do futebol e veio para a mesa jantar. Aí ela disse assim: "Oh, o jogo já acabou?" Ele disse: "Não tem graça nenhuma." Então, assim, você veja quanta coisa mudou na nossa vida, né? Nas estruturas que estavam estabelecidas em tão pouco tempo. Nós não podíamos supor que em tão pouco tempo tanta coisa mudaria, né? Não só tecnologicamente, porque isso fez com que a tecnologia avançasse imensamente, mas nós, enquanto seres, né, o quanto nós tivemos que nos adaptar e provar a nossa capacidade de adaptação. Hoje, nenhum ser humano no planeta pode dizer que não passou por uma situação que requereu dele uma adaptação imediata, rápida e até constante. Porque, assim, nessa crise que começou em março, né? Que foi quando se agravou de 2020 até hoje, quantos ciclos nós passamos, né? E fomos nos adaptando a ele. Tá a Europa de novo aí, já com outra onda, com uma mutação, onde tiveram que se readequar. Aquilo que já estava aberto voltou a fechar, e agora a gente tem um carnaval que não é carnaval. Não é isso mesmo, Fabi? Pois é, gente, não me leve a mal, mas hoje não teremos carnaval. Pois é, gente, estamos aqui na nossa resenha. E eu e Beth estávamos conversando, né? Mas que vamos falar na resenha dessa semana? E a gente gosta de sempre estar ali antenada com o momento, com as coisas que estão acontecendo, né? Então hoje a gente gostaria de falar aqui um pouquinho, gente, sobre julgamento e permissão. Que o carnaval costumava nos trazer, né? Quando as pessoas iam às ruas, fantasiadas, na alegria. A tradição do carnaval é o quê? Como se fossem 4 dias de bonus track. Sabe criança quando brinca de pega-pega e tá no Pix? Tipo, nesses 4 dias, tudo pode. Ninguém tem ponto de Uma vista. correção, Fabiana. Aqui em Salvador são 7 dias. Foi mal, eu não fui tão agraciada assim, sabe? Nasci em São Paulo, aí já viu, né? E o negócio é bem rápido, tem que trabalhar no dia seguinte, né? E o quanto a gente fica esperando uma data, né? Uma permissão para brincar, né? Que muitas pessoas usam essa expressão, né? Brincar o carnaval, pelo menos aqui em Bugosto eu já ouvi, né? Da minha mãe, das minhas tias, brincar o carnaval, pular o carnaval, né? Então é um dia onde as diferenças estão de lado, todo mundo está junto, se abraçando, né? Homem se veste de mulher, a gente põe as fantasias, dança quem nunca dançou, e a gente esquece. Por que a gente não faz isso o resto dos dias do ano? E a gente só se permite brincar e pular 4 ou 7 dias num ano, gente. Verdade. Permite, Fabiana, se todo mundo for para a rua brincar junto, né? Se Pois. tiver trio elétrico, se tiver fantasia, se for a turma de amigos. E este ano? Será que a gente não vai se permitir a diversão? O que você acha, Beth?
Quando a gente começou a falar aí do carnaval, né, dos carnavais antigos, do carnaval mais novo, o que é que me vem? Julgamento e permissão. O carnaval é aquela época do ano que a gente se permite tudo, né? Você vai para a rua e tira todas as suas máscaras, se assume, digamos assim, e vai para a permissão. E, em contrapartida, nós temos o julgamento, né? Onde todos estão sendo julgados por todos. Né? Todos estão lá brincando, mas está todo mundo, ao mesmo tempo, olhando a vida do outro e julgando. Né? Que fulano é isso, que fulano é aquilo. Olha o Carnaval de Salvador que fizeram este ano. Olhe quanta bagunça, olhe quanta coisa podre. Né? Ok. Todos nós somos adultos, estamos aqui neste planeta, na terceira dimensão, vivendo na dualidade, e todos temos direito às nossas escolhas. O carnaval nos foi ofertado, oferecido, e nós escolhemos estar ali ou não. E se nós saíssemos do julgamento de quem gosta de brincar do carnaval, e se a gente permitisse que aquela pessoa brincasse o carnaval dela do jeito que ela quer, como ela quiser, com quem ela quiser, aonde ela quiser. E a gente, então, fazer do nosso carnaval o que a gente quer, do jeito que a gente quer, com quem a gente quer, onde a gente quer. Sair do julgamento é uma das coisas mais desafiadoras para nós neste planeta. E viver em permissão também. O quanto aquelas pessoas que vão para as ruas e estão vivendo o carnaval da forma que querem, que estão escolhendo, estão vivendo na sua permissão, e nós estamos vivendo tolhidos na nossa permissão. Na permissão de vivermos as nossas escolhas, na permissão de não julgarmos, não nos auto-julgarmos, não vivermos no julgamento. Então, assim, o carnaval, eu estava falando com a Fabi, a gente conversando sobre o tema de hoje, e por sinal foi a Fabiana que me disse que era carnaval, porque eu nem me lembrava que era carnaval. Disseram para mim também, eu só estou espalhando a boa nova, gente. Pois é. Tem uma historinha, aí parando o que eu estava dizendo, mas tem uma historinha que um sábio, uma pessoa procurou um sábio, e estava muito arrependido, porque tinha feito uma má ação. Má ação no sentido do que ele julgou ser uma má ação. Falou mal de alguém. E aí o sábio disse assim, ok, tudo bem, agora você vai pegar o nome dessa pessoa, vai escrever numa folha de papel, depois você vai picar bem picadinho, depois você vai ao alto da maior torre da cidade e vai soltar. Assim a pessoa fez. Escreveu o nome da pessoa no papel todo, depois pegou, picou todo bem picadinho, foi na torre mais alta da cidade e jogou. E voltou para o sábio. Pronto, sábio, já fiz tudo que você mandou eu fazer, então agora eu estou perdoado. O sábio disse a ele, agora você vai recolher todos os pedacinhos que você jogou ao vento. Aí ele disse, mas isso é impossível. E o sábio ficou calado. Então, isso chama muito para a nossa responsabilidade, né? O quanto nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Ter direito, né? Ter as escolhas disponíveis para a gente não significa que a gente possa fazer aquilo que dá na telha. A gente pode fazer, mas será que a gente deve mesmo fazer? Será que a gente deve
passar por cima das outras pessoas? Será que a gente deve passar por cima dos nossos próprios valores? Será que a gente, para viver uma pseudo-permissão, precisa fazer determinadas coisas? Eu acho que tudo isso está interligado, o julgamento, a permissão e a autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade pelas nossas escolhas. Se a gente faz determinadas escolhas e depois a gente joga os pedacinhos, solta no vento, não tem como a gente recolher, né? É como a palavra dita, né? Uma vez que você disse, está dito, não tem um desdito, né? Alguém ouviu, já foi. E aí funciona a maior rádio do mundo, que sempre foi o boca a boca, né? Um restaurante muitas vezes faz sucesso pelo boca a boca, o negócio faz sucesso pelo boca a boca. Então, a gente sabe que o boca a boca funciona, né? Então, assim, as intrigas, as maledicências e os julgamentos, porque as intrigas e as maledicências, gente, nada mais são do que julgamentos, né? É quando a gente julga o outro por aquilo que a gente acha que veio de encontro àquilo que a gente acredita. Então, a gente faz aquele julgamento. Na verdade, aquilo que o outro fez nos tocou porque é um espelho. E a gente foi para a reação, e a gente foi para a rejeição, e a gente precisa colocar no mundo para os outros, para que os outros digam, é verdade, você está certo, para que os outros concordem e alinhem com aquilo que a gente disse, com aquilo que a gente julgou. A gente está sempre buscando que as pessoas estejam de acordo com os nossos julgamentos. E é por isso que a gente faz o julgamento e a gente passa adiante, né? É aquela amiga que, na sua frente, ela é muito sua amiga, lhe trata muito bem. E quando você dá as costas, ela diz, você não viu fulano? Ah, fulano é uma pessoa maravilhosa, mas botou mais... gente. Ai, que tal esse mais? Leva aí, Fabi. Completo mais. Não, né, Beth? É que esse mais também me fazendo um adendo como você fez, né? Isso é um julgamento não só para o outro, quando a gente coloca esse mais, mas um julgamento para a gente também. Porque eu já me peguei várias coisas falando assim, eu faço isso, eu escolho aquilo, mas... Então, assim, toda vez que eu me vejo falando mais para mim, não só falando do outro, falando de mim mesmo. Não, eu tenho feito tudo na minha expansão de consciência, mas nada está mudando. Ai, mas eu trabalho com tanto afinco, mas nada está acontecendo, né? Então, ela é tão boazinha, mas se não fosse aquele jeito, aquela risada, aquele detalhe, aquele dente torto, aquele salto, aquela roupa, né, gente? É tão bonzinho, mas... Né? Aí é que o julgamento fica tão evidente. Fica literalmente separado de tudo, né? Mas... E a gente já aprendeu que o mais é uma daquelas palavrinhas que a gente não deve usar. Porque o mais, ele é sempre o oposto do que você disse antes, né? Ele nem então, é tudo o oposto do que parece ser e nada é o oposto do que parece ser. Ele é só o oposto, gente. Ele é só o oposto. Se falar mais, a gente vai lembrar e falar mais, tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Gente, já achei uma varinha mágica para todos os vezes que eu falar mais para as minhas escolhas. Pois é, você diz a frase maluca. E ok. É ok. deixar a gente maluco, não é? Porque a pessoa é ótima, mas... A gente está sempre olhando ali o calcanhar de Aquiles do outro, né? Que, na verdade, não é o calcanhar de Aquiles do outro, é o nosso calcanhar de Aquiles. Quando a gente fala de alguém, a gente não está falando do outro, a gente está falando da gente. Não tem
tem um ditado que quando Pedro fala de Paulo, Pedro fala mais de Pedro do que de Paulo. Aí não enche muito o nome, mas eu sei que é mais ou menos assim. É bem assim, né? É assim que a gente... Se nós passarmos a prestarmos atenção às conversas, né? aos não ditos, ou aos ditos de forma subliminar, a O gente dito não consegue dito perceber mesmo. muito mais da pessoa, hein? É o dito não dito mesmo. É um Como a dito gente não dito ou dito, sabe? No mais ou mais, menos dito. tá? Você consegue perceber aquela pessoa. Por quê? Porque naquele momento a energia muda. Você consegue perceber pela energia. Se a gente tiver um pouco de atenção às, como é que se diz? Posturais. As expressões faciais, As as posturas expressões, corporais, o os movimentos. comportamento corporal associado às palavras, né? A gente percebe muito. Se a gente não tiver essa percepção de energia, a gente pode perceber, né? Pelos gestos, né? Pela forma de se expressar, né? Pela forma do olhar, do sorrir, né? Do colocar da mão, né? Uma pessoa, quando ela passa o julgamento dela, ela quer que você concorde com ela. Então, ela vai lhe colocar aquilo de uma A forma Demilde que socorreu empolga. nós. É linguagem corporal. Linguagem Perdão, corporal. Ademir. Obrigada, Demildes. Então, assim, ela vai lhe envolver para que você concorde com ela, né? Para que você não rejeite o que ela está lhe levando. E então, é ali que está o julgamento. E aí, se a gente utilizar as ferramentas do não concordar, não alinhar, não reagir e não rejeitar, como é que a gente fica? Numa saia justa? Porque a gente não vai mandar a pessoa para aquele lugar, né? Porque senão a gente vai estar rejeitando, reagindo. A gente não vai entrar numa discussão de polaridade. A gente não vai concordar com um julgamento, nem vai alinhar. Aonde a gente vai buscar esse ponto neutro? Aonde é que a gente vai estar Não alinhado vale com também a saída pela direita nem pela esquerda, não. E nem é a esquerda do cenário, tá, gente? Não adianta fingir que sua mãe ligou, que o celular tocou e você, ó, fugir da criatura. É, isso? gente. É estar Isso, presente. isso depende muito da situação que a gente está passando ali naquele momento, né? De quem é aquela pessoa, qual foi a inserção que a pessoa fez, né? Qual é o nível, né, do julgamento. Eu, particularmente, dependendo da situação, eu concordo com a pessoa na boca. Apenas para não entrar na polêmica. Só que ali, naquele momento, eu estou apenas manipulando. Eu não estou efetivamente concordando. Percebe? Eu não criei um ponto de vista fixo com relação àquilo que a pessoa me trouxe, né? Eu apenas saí da situação sem criar um conflito. Eu aprendi muito nos últimos tempos a não reagir, né? E a não rejeitar. Porque o que eu comecei a perceber é que algumas pessoas me traziam um comportamento altamente reativo. Então, quando a pessoa chegava, eu automaticamente levantava as minhas barreiras e me colocava em posição de defesa. E aí eu fui percebendo que aquilo tudo era reação. E que tudo aquilo eram barreiras que eu estava levantando. Eu não gosto de fofoca, eu não gosto de disse-me-disse, então poucas pessoas chegam para mim para fazer fofoca. Isso foi a vida inteira.
Pessoas, quando me falavam assim, alguma coisa, você não sabe. Foi o que aconteceu. Nem quero saber. Sabe? Mas, assim, ultimamente, com essa questão toda de consciência, né, de expansão, e a gente vai conhecer, e a gente vai se conhecendo, eu fui percebendo, às vezes, que eu levantava as barreiras, e às vezes que eu reagia, e às vezes que eu rejeitava. Então, em alguns momentos, a pessoa nem abria a boca, eu já estava rejeitando. Tudo aquilo que ela fosse dizer, eu seria contra, né? Porque não era questão do que ela estava falando, né? Era questão da reação que eu já tinha, as barreiras levantadas para aquela pessoa. E então foi um processo de eu reconhecer que aquelas barreiras eram minhas e que eu poderia baixá-las a qualquer momento e que eu não precisava estar nessa postura, que eu precisava deixar a pessoa ser quem ela fosse, sair completamente do julgamento e permitir que ela fosse quem ela é e que ela tivesse a opinião dela. A opinião dela não precisa ser a minha e a minha não precisa ser a dela. Então, se cada um, né, viver permitindo que o outro seja quem seja e sair do julgamento, a vida fica muito mais fácil para todos. Quer falar, Fabi? Não, você trouxe um ponto muito interessante, né? Eu e a Beth, a gente compartilha muito as nossas experiências aqui, porque da gente a gente pode falar, é nossa, a gente conta mesmo, né? Então, até lembrando a canção, né? Acho que é do Lulu Santos, né? Vamos nos permitir. E eu lembro que quando eu ouvia esse conceito de permissão, ele era muito claro para mim no sentido de eu me permitir, né? Sim, porque eu estava num momento onde eu não estava me permitindo ser o ser infinito que eu era. Mas, por um outro lado, eu garrei só nessa parte do conceito, né? De eu tenho que estar na permissão. Mas na permissão de quê? Na permissão de ser quem eu sou e fazer o que eu quero. E muitas vezes, quando a gente vai muito para o leste, a gente já está no oeste, né, gente? E aí, quando eu ia para o meu me permitir, o meu permitir não é extrapolar e querer que o outro permita que eu me permita. Faz sentido isso, gente? Então, essa coisa de estar na permissão não é você só se permitir ser quem você é, mas eu acho que a beleza maior e o aprendizado que para mim foi mais demorado, sim, digamos, foi permitir que o outro se permitisse ser quem era. Porque a gente muitas vezes briga por nós. Ah, eu quero ser quem eu sou e o outro tem que me aceitar do jeito que eu sou. Não, não tem que nada. Ninguém tem que nada. Entendeu? Você não tem que se recolher, mas você também não tem que ser obrigado a colocar o outro. É aí, pode ir, Dejinha, meu amor. É aí que a gente coloca a permissão. É permitir que você seja o outro, que você seja você, permitindo ao mesmo tempo que o outro seja o outro. E como a Beth falou, né? Esse conceito do Access, do interessante ponto de vista, ele é esse ponto de equilíbrio. Isso é estar na permissão. Não é olhar para o outro e falar assim, interessante ponto de vista, que você tem esse ponto de vista lotado de julgamento. Quando eu tenho julgamento, eu não estou na permissão. Se eu estou julgando o outro, eu estou em julgamento. Não tem como você estar em permissão. Julgamento e permissão não coexistem. Onde tem julgamento, não tem 100% de permissão. Tem permissão, mas... né, gente? Permissão, mas... né? Então, isso para mim foi muito belo, porque, gente, não é tão. É simples, porém, às vezes não é muito fácil você chegar nesse ponto, né? Que é você se permitir ser quem você é, né, perante o outro, porém, sem permitir que o outro também seja quem ele é, independente se o quem ele é não condiz com aquilo que eu sou. A gente fala muito de valores, mas assim como não tem certo nem errado na vida, também não tem certo nem errado com valores. O valor do outro é um valor que é dele, quer eu concorde ou não, é o valor dele. Então, quando eu aprendo a identificar no outro qual é o valor, identificar o comportamento do outro, através da linguagem corporal,
né, do seu tipo psicológico, a gente tem vários testes de personalidade e tal. Isso é muito interessante como saber, mas não como um limitador. Por quê? Eu já sei que a pessoa vai agir dessa forma e tá tudo bem, entendeu? Pouco importa, isso é dela, isso não é meu. O problema é que a gente fica nesse limiar entre julgar e permissão. Para ter minha permissão, eu não posso julgar o outro, porque senão eu não estou em permissão, eu estou em julgamento, né? Então, é muito mais fácil a gente ter permissão quando todos estão ali vibrando na permissão, né? Por exemplo, no carnaval a gente tem as pessoas muito mais abertas para isso. Mas não só o carnaval, a gente está brincando aqui porque é a época, mas eu percebi que nessa pandemia as pessoas começaram também a baixar as suas barreiras, a se colocarem na permissão, na vulnerabilidade, de olhar para o outro, de entender o outro, de ser quem era. Então, gente, julgamento e permissão, eles estão ali, ó, caminhando juntinho. E a gente tem que colocar consciência nisso, porque muitas vezes eu chamo de permissão aquilo que, na verdade, eu ponho a máscara da permissão, né? Mas, na verdade, eu tô pulando lá no bloco do julgamento, gente. Não tô nem me dando conta. É ou não é, velho? Com certeza. Tem uma outra palavra que demonstra muito também o nosso julgamento. É quando a gente começa a justificar e dizer por quê, né? Eu não fiz isso porque. Por que eu tenho que explicar isso? Eu tenho que explicar isso porque eu estou me justificando com o outro. Se eu estou me justificando com o outro, é porque eu estou me achando errada. Se eu estou me achando errada, é porque eu estou me julgando, né? Então, por exemplo, alguém lhe chama para um almoço de família e você não está afim de ir, né? Você sabe que vai ser chato, que vai ser pesado, que para você não é naquele momento, mas aí você simplesmente vai dizer: não vou, neste momento eu não vou, ou neste momento eu não aceito convite, ou qualquer coisa desse tipo. A gente diz assim: não vou, por quê? Aí a gente vai para desculpas. A gente vai criar desculpas e justificativas para que a pessoa não julgue que eu não quero ir, porque eu não quero magoar aquela pessoa. Mas também a gente contar uma mentira pode magoar, né? Porque a gente não ser simplesmente autêntico, né? E sair efetivamente do auto-julgamento. Porque aí a gente diz assim: mas como eu sou ruim, a minha família me convidando e eu não vou, porque eu não estou com vontade. Gente, como é que vai estar todo mundo lá e eu não vou estar? Mas se eu não for, todo mundo vai ficar chateado comigo. Aí eu vou inventar uma doença, ou vou inventar uma desculpa, ou vou inventar um compromisso. E, gente, isso é tão sério que a gente cria essa doença na nossa vida para não ir. A gente cria uma situação para a gente não ir. Não é só da boca para fora, não. A gente cria. Quando a gente pensa naquilo, imediatamente a gente plasmou, a gente colocou toda aquela energia naquilo, né? E aquilo se torna realidade aqui, nessa realidade, neste momento. Que é para a gente ter desculpa certa, entre aspas, né? De não ir. E ninguém se chatear, porque assim, se eu tiver com o pé quebrado, ninguém pode se chatear. Mas me veio uma desculpa das boas. Eu acho que todo mundo vai querer usar. Você vai pensar assim, ó, eu não vou, porque se o almoço for no domingo, você fala assim, eu não vou, porque sábado eu vou ganhar na Mega Sena, eu vou estar me lascando para todo mundo, então eu já nem vou ligar, tá? Então, quando você história, eu não vou não, porque eu vou ter ganhado na Mega Sena, eu vou estar muito ocupada gerenciando a minha nova vida. Já que é para plasmar alguma coisa, gente, que plasme o prêmio da Mega Sena. É melhor do que um pé quebrado, gente. Ô, gente, eu tenho um exemplo meu de vida. No momento em que eu me tornei infeliz no meu trabalho, eu trabalhei 38 anos no setor público. No dia que eu me senti infeliz, que eu queria sair, eu ia perder dinheiro.
porque eu não ia levar uma produtividade que a gente tem em 100%. Eu criei um câncer. Eu criei um câncer como justificativa para eu sair. No dia que eu pensei assim, este câncer serve como justificativa para me darem integralidade salarial? Não. Gente, a consciência desceu assim, gente, eu estou escolhendo ter um câncer a continuar naquele trabalho. Isso é muito grande. Isso é muito sério. Naquele momento, eu escolhi que eu ia sair daquele trabalho. E eu saí. E eu não tive nada. Eu tirei esse câncer bem no início, né? Não tive complicações, não teve, foi margens livres, não tinha passado para lugar nenhum. Ok. Mas veja o nível da criação. Eu não tinha noção naquela época, né, de que eu criava tudo na minha vida. E eu criei isso. Eu tenho uma amiga que também estava muito infeliz, trabalhando muito, com pouco tempo para se dedicar às filhas. Ela quebrou o pé para ficar em casa com as filhas. Percebe quanta coisa a gente cria? Se a gente for atrás não, se a gente buscar compreender qual é o ganho secundário, porque tudo tem um ganho secundário, a gente consegue resolver as questões. Qual é o ganho secundário de você estar doente hoje? Qual é o ganho secundário de você estar com Covid? Qual é o ganho secundário de você estar num relacionamento que não é nutritivo para você? Qual é o ganho secundário de você comer sem parar? Tudo tem um ganho secundário. Tudo. Se você vê a pessoa mostrando o seu trauma e drama, você entende qual é o ganho secundário. É o ganho da vítima. A vítima é aquele que tem as atenções. E quando ela tem as atenções, né, ela pode julgar o algoz, porque toda vítima tem um algoz. Ela sempre se queixa de alguém. Alguém é sempre o culpado. E o que é que falta aí? Autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade pelos seus próprios atos, pela vida que criou. Se eu estou numa situação de vitimização, fui eu que criei. E eu costumo dizer uma coisa comigo. Isso bem antes de Axis, bem antes de tudo. Tudo que eu crio, eu tenho condição de descriar. Se eu me coloquei nessa situação, eu consigo sair dela. E então, isso vale para tudo na nossa vida. Tudo que a gente cria, a gente descria. Aí vem o Axis e diz, vamos destruir, descriar, né? Tudo aquilo que não serve mais, tudo aquilo que isso, tudo aquilo que aquilo, vamos destruir, descriar. Desprograma e atualiza, gente. Desprograma e atualiza. Entendeu? Eu gosto mais que aí a gente tira e atualiza. Porque, gente, como o povo devia estar infeliz nos seus trabalhos. Olha o que essa pandemia criou. Gente, criou, ao invés de ter que olhar para a gente tem que ficar em casa. Gente, eu na época que eu trabalhava, tudo que eu queria era criar um pé quebrado para ficar alguns dias em casa, porque eu não tinha tempo de ficar em casa, né? Aí agora a gente emanou tão grande isso que a gente ficou todo mundo em casa, gente. Pois é. E aí, quantas relações, né, melhoraram ou pioraram a partir dessa convivência intensa com a família? Ou a partir da convivência intensa com nós mesmos? Quando não temos mais alguém ao lado para a gente culpar. Tudo que acontece durante o dia é com a gente. Por exemplo, eu estou aqui no apartamento, eu estou aqui sozinha. Né? Tudo que acontece aqui é comigo. Se tem que levar o lixo, sou eu. Se tem que lavar isso, sou eu. Se tem que cozinhar, sou eu. Se tem que não sei o que, sou eu. Se tem que fazer não sei o que. Agora você tem a fadinha para te ajudar. Pois é, eu tenho uma fadinha doméstica para me ajudar. Mas, assim, se eu não estiver de bem comigo, né, estar só tantos dias, né, pode nos causar alguns desconfortos.
Só que o desconforto, gente, ele pode ser altamente produtivo. Ele pode ser altamente libertador. Porque quando a gente está no desconforto, a gente saiu da nossa zona de conforto, que é a zona de acomodação, que é aquele espaço que a gente já conhece, onde a gente não cresce, a gente não movimenta, a gente não muda. É no desconforto que a gente cresce. É no desconforto que nós damos os passos. É no desconforto que a gente parte para a mudança. Então, quanto desconforto essa pandemia trouxe nas nossas vidas, que nos fez dar os passos e sair do lugar, reconhecendo aquilo que não é mais nutritivo para a gente, aquilo que não é mais confortável manter conosco. E então, Fabiana, como é que foi essa pandemia para você aí? Muito julgamento e permissão? Olha, foi muito auto-julgamento, na verdade. No começo foi muito auto-julgamento do que eu fiz e agora, onde eu me coloquei, o que aconteceu, e o mundo vai acabar, e os meus sonhos morreram, e essa era a pior hora para tudo isso ter acontecido, e blá, 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 né? Mas até que eu dei uma boa evoluída, que eu pensei assim, cara, já que eu tô nessa merdinha, se eu não sei o que fazer, melhor é parar de cavar, né? Eu tinha um chefe que falava assim, cara, quando tu estiver no fundo do poço, a primeira coisa é parar de cavar, entendeu? Então eu fiquei quietinha, dei o meu tempo e deixei as coisas virem, deixei o meu saber voltar. Porque a gente invalida muito a nossa caminhada, muitas vezes, por um único ato. Gente, quantas vezes a gente recebe um único julgamento depois de uma vida inteira que fere os nossos valores e coloca a gente lá para baixo? Às vezes não é necessário uma vida de julgamento. Às vezes um julgamento pontual. Olha como a gente é um prédio muitas vezes sem alicerce, né? A gente está na consciência só até a página 2, né? Aí a gente está vivendo tudo bem. Aí vem aquele primeiro negocinho, aquele julgamento daquela pessoa que tem um pouco de mais de influência entre você e você, pá. Na mesma hora você já nega tudo que você fez, você já esquece toda a sua história, né? Mas ela está aqui. E quanto mais a gente caminha na consciência, mais rápido a gente se permite acessar isso que é nosso, sem julgamento. Então, a primeira coisa quando a gente recebe um julgamento, gente, é não ficar com ele. É simplesmente parar de cavar, parar de se agarrar nele, só deixa ele passar. Volta e olha para você, se permite ser você, reconhecer a pessoa que você é, os valores que você tem, né? E muitas vezes é bom para a gente refletir. Esse é um valor que vale a pena, que eu escolho nesses 10 segundos continuar com ele? Né? E esse julgamento, se ele me afetou, ele tem alguma coisa para me dizer ou não. Mas quando a gente entra na permissão, quando a gente recebe um julgamento, a gente consegue ter consciência ou aprender ou transmutar com aquilo. E a gente para de criar resistência, combatendo um julgamento com outro julgamento. Porque a gente é mestre em ganhar um julgamento e logo com auto-julgamento, né? Mas quando a gente ganha uma permissão, por que a gente não vai para auto-permissão, gente? Como seria, né? Então a gente fala muito de julgamento e permissão, e a gente trouxe essa parábola do carnaval, né? Por conta disso. Como seria você viver o seu eterno carnaval, a sua eterna permissão de olhar para tudo com leveza e olhar com os olhos da alegria? Gente, o Brasil era um país para estar comemorando o carnaval todos os anos dessa alegria toda. A gente é muito caracterizado pelo mundo afora por isso. É um período de não julgamento, onde as pessoas vestem o seu óculos cor-de-rosa. Eu já julguei muito o carnaval, gente. Primeiro eu adorava o carnaval, estava lá na esbórnia, na bagunça, e depois falei, gente, que bando de gente alienada, o país tá uma merda, todo mundo passando fome, e nego lá pulando, dançando, e não sei o que lá, e não sei o que lá. E aí, esse final de semana eu tomei um escataplá, gente. Eu estava vendo uma entrevista da Preta Gil,
E eu não era fã da Preta Gil, até que um dia me levaram num bloco de carnaval da Preta Gil, e aquele dia, em pleno carnaval, eu me coloquei na permissão. Gente, eu era rock and roll, assim, né? Daquelas bem punk. E aquele dia eu fui na permissão com a minha amiga e acho que eu nunca me diverti tanto num bloco de carnaval. E eu comecei a olhar para Preta Gil de uma forma diferente. E ontem ela trouxe numa reportagem, né, a questão da cadeia que funciona no carnaval. O quanto o carnaval alimenta muitas pessoas. Tem pessoas que vivem do carnaval. Então, gente, tudo tem o seu lado. Então, aquilo que eu julgava que era ruim, um país com economia. Gente, é isso que move a economia dos nossos países, muitas vezes. Querendo ou não, é isso que está na nossa cultura. É a cultura do país onde eu nasci. Eu não estou nem alinhando, nem concordando, e nem resistindo e reagindo. É o que é. E quando eu passei a olhar para o carnaval como é o que está ali no meu país, sem julgamento, sem ponto de vista, confesso que o ano passado senti falta do carnaval lá em Lisboa. E resgatei esse olhar, o olhar para o sorriso, né? O quanto que em meio a uma. O quanto que o carnaval pode ser uma consciência. Porque, gente, a consciência está em tudo. A gente não acha consciência só na igreja, só aqui no Be The Energy, só no retiro de yoga. A consciência está em todo lugar, inclusive no carnaval. Quantas pessoas não acordam para a vida lembrando que há sorriso, que há motivos para sorrir, que as pessoas acabam sendo até solidárias no carnaval. Então, quanto julgamento a gente tem de que lá só tem gente inconsciente, que só acontece em consciência, né? E o quanto que a gente vai criando essas separações, né? Então, a gente queria trazer hoje para vocês aqui essa questão, né? O que é o julgamento, o que é a permissão? Tá na permissão é estar fazendo as coisas sem consciência? Muitas vezes as pessoas estão na permissão é isso. Tô na permissão, tô fazendo qualquer coisa. Não tô nem na consciência se eu gosto disso, se eu não gosto, mas é carnaval, vou fazer com todo mundo, né? Então, o quanto que a gente não se dá conta do que é julgamento e o que é consciência, de uma forma leve e divertida, para a gente não ficar aqui, ó, se martirizando com o nosso julgamento, né? Então não me leve a mal, né? Hoje é carnaval. Eu adoro essa frase, gente, porque aí você acaba com tudo, né? Não me leve a mal, mas eu sou uma pessoa boa, mas hoje é carnaval. Deixe eu fazer tudo aquilo. Então como seria a gente olhar, né? Com outros olhos para o outro, com outros olhos para o julgamento, né? E simplesmente, quando ele chegar, deixar ele como um bloco de carnaval, simplesmente passar na avenida. É isso aí. Então, vamos trazer para a nossa consciência o julgamento, o auto-julgamento e a permissão. Vamos viver em permissão, mas vamos permitir que o outro seja quem ele é. Vamos permitir que o outro faça as próprias escolhas, mesmo que a gente não concorde, mesmo que a gente não alinhe. Não vamos reagir nem rejeitar, simplesmente permitir que o outro seja livre para fazer as próprias escolhas. Agora eu vou mudar. Não me leve a mal. Nem no carnaval. Nem hoje, nem no carnaval. Gente, então divirtam-se, comecem essa semana, se lembrando que o carnaval é você quem faz, é você que coloca seu bloco na rua, é você que cria sua permissão e é você que baixa as barreiras para o julgamento. Ó, gente, é o nosso Carna Consciência. E tem um pernilongo aqui, gente, que tá terrível. Então, vamos aproveitar esse encerramento e falar que quarta-feira nós temos live com a Rosângela no nosso Instagram. E nós vamos falar da minha conta no azul. Como seria você ter a sua conta no azul, saindo do vermelho, porque você está se financiarizando. Vermelho só para roupa agora, gente. Na minha conta bancária, não. Quinta-feira nós temos a Soneca do Astral e traremos mais uma sessão energética. Sexta-feira nós temos Ser das Estrelas às 13 horas. Sábado nós temos o nosso Puja. Domingo nós temos Cartas na Mesa.
E E segunda, quarta sábado e tem sexta, curso de desprogramação, olha só, gente! curso de desprogramação neurobiológica com a Fabiana Chitton. Venha Quem quiser se desprogramar e tornar, atualizar esse carnaval na sua vida. não é? Quem quiser se tornar uma desprogramadora, a hora é agora. E lembrando que o nosso Clube do Livro está bombando, está maravilhoso, com as interferências de Silvano. Eu Hein, prometo minha? que não vou mais derrubar, gente. E às segundas, quartas e sextas do Clube do Livro, às 17 horas. E lembrando que até a gente completar esses 21 dias, né, até o dia 7, a gente vai Sim, é ter a nossa verdade. doação da Diksha antes dos nossos eventos. E o dia que não tiver evento de Bidera, às 18 horas, que agora é o nosso novo horário, lá no nosso Instagram. Acompanha com a gente aí essa bênção pela unidade da Terra. Se gostar, compartilhe, passe para os amigos, curta o nosso canal. Vamos levar para frente, gente, essa onda de expansão que eu e a Fabiana estamos aqui, né, incentivando as pessoas a Dispostas, disponíveis e na permissão para ser este caminho. como é, inovando com sustentabilidade. Então é isso, gente. Essa semana de carnaval, cai na consciência aqui com Vida Energy, segue a nossa programação.